Tudo bem? Boa tarde, estamos iniciando aqui no Grupo Cenário de Comunicação mais uma edição do nosso programa Educação em Pauta. Eu fico muito feliz que vocês estão nos acompanhando por estarmos à frente de um trabalho que já é vanguarda na região do Alto Tietê, particularmente aqui em Ferraz de Vasconcelos, e um debate propositivo sobre educação. Educação é um objeto de análise, é um experimento, é ao mesmo tempo uma motivação de luta, mas acima de tudo é um ponto que a gente precisa conversar. E as conversas, elas devem ultrapassar sempre aqueles achismos que nós sempre estamos acompanhados, vazios de significados, sobretudo de interpretações mais densas. Quando a educação se torna pauta, nós precisamos convidar pessoas que entendam, pessoas que conhecem, pessoas que estão na ponta e que têm trajetória, que têm experiência. Por isso que o programa Educação em Pauta, ele vem atendendo essas demandas. Aqui no Grupo Cenário de Comunicação, o nosso esforço é tornar a pauta cada vez mais propositiva, para que professores, alunos, estudantes de pedagogia de outras licenciaturas, os pais, os alunos da rede pública, privada, do ensino fundamental ou médio, possam ter um lugar que discute educação, que entenda educação, mas é, acima de tudo, um lugar de professor, para professor, com professores. Eu, professor Wagner Marques, estou nessa empenhada aqui em Ferraz de Vasconcelos, na formação de professores, em Itaquaquecetuba, atravessando o estado de São Paulo, na universidade, e chegou a hora de pensar educação, de discutir educação. E esse é um espaço muito confortável, muito seguro. Para isso, eu vou pedir para que você compartilhe o nosso link, porque hoje nós temos um convidado mais do que especial. Então você vai interagir, vai participar, vai se envolver, acima de tudo vai fazer perguntas, vai questionar, vai discutir conosco. A gente vai começar a nossa aula, mas para isso eu preciso muito de você que está aí do outro lado. O programa de hoje é muito especial, o dia é muito especial, um dia muito simbólico. E antes de começar, eu peço para que você, do outro lado, externe um abraço para a família de um amigo aqui da nossa cidade, que por uma tragédia dessas que nos pega de surpresa, foi lamentavelmente executado nessa última noite. Secretário de Esportes e Lazer aqui de Ferraz de Vasconcelos, o Dr. Tico, conhecido como Dr. Tico, muito conhecido, muito querido na cidade, circulava em muitos espaços, fazia um trabalho com muita interação. Ele foi alvo de uma crueldade. Que Deus conforte seu coração, o coração de todos da família, que dê paz, que as palavras que nos escapam nesse momento e que não fazem sentido para nós, elas podem ser substituídas por aquele abraço silencioso. E que a esperança chegue na tua família. Onde quer que você esteja bem, mas que a tua família venha estar muito confortada. Nesse momento de dor, a gente vai fazer o nosso programa, vai seguir o barco por aqui, mas sabendo que nós estamos simbolicamente confortando a família, externando a nossa solidariedade à família do Dr. Tico, que é uma pessoa que eu conheci muito pouco, mas muito atuante na cidade que eu moro, que eu vivo, que eu trabalho. Bom, já deu a hora de você começar a compartilhar, né? Então a gente tem algumas metas aí. A meta é ter compartilhamentos cada vez maiores para que outras pessoas se comunicam conosco. Também faremos a nossa chamada de saber as cidades, os estados, porque tem gente do Rio, tem gente de Portugal, tem gente que está acompanhando de Recife, de Brasília, de Porto Alegre, de Itaquaquecetuba, Ferraz, Poá, Suzano, entre outras cidades, estados e países. Então daqui a pouco a gente faz a chamada. Mas vou apresentar um amigo, ele está aqui, vou pedir que abra a tela para o nosso amigo Lucas Liceu, esse conhecidíssimo aqui no Alto Tietê, por um trabalho muito importante na educação. Lucas, em nome do Grupo Cenário de Comunicação, e em especial do nosso programa Educação em Pauta, muito obrigado pelo convite, dê uma boa noite, que seja um bate-papo proveitoso.
Boa noite, Wagner. Boa noite a todos que estão assistindo a gente aí na internet. Eu que agradeço muito ao espaço aqui da TV Cenário. Na verdade, eu me sinto elogiado de estar aqui. Tem passado muitas pessoas da educação e da área da educação e conversando profundamente sobre educação, e estar aqui é um privilégio mesmo, obrigado mesmo. E eu quero também aproveitar já para levar meus sentimentos aqui para a família do Tico. O Tico, eu conheci ele no PPL um tempo atrás, a gente militou junto aí, era um cara também que buscava uma melhoria para a cidade dele aqui em Ferraz. Eu buscava a minha na época lá para o Itaquá, mas vim aqui, visitei aqui Ferraz e conheci ele, e levo aqui meus sentimentos para toda a família dele. E é triste, né, Wagner? Eu te falo. E é muito triste, mas também é muito proposital esse programa seu, porque o que vence tudo isso? Como que a gente vence essa violência? Eu estou com um filho novo agora, e quando eu ouvi, chegou a notícia para mim, eu falei, meu Deus do céu, o que é você na porta da sua casa morrer assim? Como que a gente anda, né? Como que a vida segue com isso tudo? E eu te falo, a única forma da gente combater de verdade isso é fazendo o que a gente está fazendo agora. Por isso que eu fico confortável de continuar o programa aqui, porque eu sei e tenho convicção que através da educação é o melhor, mais seguro e mais rápido caminho para vencer esse tipo de violência. Não tem outra forma. Eu tenho certeza que Deus e as igrejas e todo o movimento de fé acalma tudo isso. Mas, além da fé, nós precisamos da educação para conseguir reverter esse quadro, né? Então, eu fico feliz de conseguir pelo menos estar aqui. A gente está num programa, num único da região, que conversa sobre educação do jeito certo, né? Com profundidade e sabendo do valor que tem isso. E tem um valor enorme, viu? Eu te falo, todos os professores que estão aí assistindo a gente, todo mundo da área da educação que está assistindo a gente, fica aqui mais que um recado, um pedido meu. Pela educação. É somente pela educação que a gente consegue vencer esses casos de violência. Não adianta. Polícia nenhuma do mundo ia conseguir evitar uma tragédia dessa. O que evita a tragédia dessa antes dela acontecer, a gente chegar com a educação. Eu concordo. Concordo com você, Lucas. Antes de apresentá-lo, deixa eu só fazer uma lista de quem está conosco. E agradecendo a audiência do Volney, que esteve aqui, um amigo querido, faz um trabalho incrível, parabéns, admiro o trabalho, sempre trazendo pautas importantes. Volney, obrigado. Um amigo seu, Flávio Pita, Lucas é meu amigo. Wanderson Chavante, parabéns, Lucas Costa. O Michel de Itaquaquecetuba, obrigado, Michel. Roseli Assis. O Tiago Queiroz, eu acho que o Tiago é um rapaz, se é você, Tiago, dá um salve aqui. Bom, quem que é o Lucas, né? Lucas Costa, também conhecido como Lucas do Liceu. Vou ler o currículo do homem porque é algumas páginas. Lucas, ele tem 39 anos, é casado com uma dentista, doutora Dai, pai do pequeno Miguel de 2 meses. Eu vi a gestação da esposa e o nascimento. Ele é advogado pela Mogi das Cruzes, formado em gestão pública, com especialização realizada na psicologia organizacional, marketing, RH, políticas sociais. Ele é o diretor do Grupo Liceu Brasil, do Colégio Itaquá, diretor voluntário da Casa Criança de Itaquá, e da PAI também de Itaquá. Ele foi o presidente do Rotary e ex-gerente da Fundação Casa. Por 18 anos, o Lucas do Liceu atua na área da educação, com palestras, formações para professores da rede pública e privada. Ele visitou, estudou e conhece os métodos educacionais nos 7 continentes do mundo. Foi eleito empreendedor do ano pelo jornal Mogi News, destaque do ano pela revista Destaque de Itaquá, recebeu o título Paulo Harris do Rotary, também faixa preta em Hapkido, triatleta, ultramaratonista, tudo. Foi o segundo candidato mais votado em Itaquaquecetuba em 2016 e suplente a deputado em 2016 com mais de 23 mil votos. Ou seja, é alguém que está vindo e sabe o que está dizendo.
ele conhece, né? Tem propriedade. O nosso tema de hoje é educação é resultado a curto prazo e o resto é mentira? São algumas provocações. Então, primeiro justifica isso. Por que você afirma que educação é resultado a curto prazo e o resto é conversa fiada? É isso mesmo. Ô Wagner, por que eu afirmo que educação tem e traz resultado a curto prazo? Porque é assim. Nós estamos acreditando numa mentira que está sendo recontada e contadas várias vezes está virando uma verdade. Todo mundo que fala sobre políticas públicas, que falam sobre educação, tem falado assim, ó, educação só dá resultado a longo prazo. Educação precisa de muito investimento, num longo período de tempo, para trazer resultado. E eu acho tudo isso uma grande mentira. Na verdade, a educação, ela sempre dá resultado a curto prazo. Não importa como, ela sempre vai trazer educação a curto prazo. Primeiro, vou te dar um exemplo com você. Você sabe meditar? Sabe meditar ou não? Sim. Sabe? Vou dar um exemplo para você de casa aqui, ó. Não, você que não sabe meditar, nunca meditou na vida. Nunca meditou. Nunca meditou, nunca fez nenhum tipo de meditação. Eu venho e ensino, falo, ó, vamos aprender a meditar agora. Na hora que você sentou e começou a entender sobre isso, sua vida começou a mudar, daquele ponto em diante. É igualmente quando você aprende a rezar, igualmente quando você aprende o abecedário simples. Na hora que a primeira criança, pega a primeira vez uma caneta e você fala assim, ó, deixa eu ensinar você a fazer um A. Naquele momento, a educação já fez efeito. Já deu resultado, porque a vida dela começa a mudar daquele momento em diante. Quando a gente pensa que fica insistindo em falar que a educação só vai dar resultado a longo prazo, o que acontece? A gente desanima para esse começo, que é tão importante. E esse começo traz o resultado. Eu te falo, ó, eu tenho alunos, a gente tem um programa de atender jovens carentes. Jovens que não têm condições nenhuma de pagar um curso, a gente oferece o maior projeto de bolsas aqui da região. Na aula inaugural, o que o aluno aprende? Primeira aula, você tem uma aula de cursinho, depois você fala sobre isso. E vamos ver se minha teoria se confirma com o seu pessoal do cursinho. A primeira aula, o professor chega e fala assim, ó, ok, vocês estão vindo de uma condição reversa, vocês moram em Itaquá, que é uma cidade das mais carentes do Alto Tietê, do Brasil e de São Paulo, vocês não tiveram uma educação até aqui, uma educação formal de qualidade, ok, mas vamos lá, a partir de agora, começa a pensar como que você quer viver o seu futuro. Traça uma linha do tempo de hoje até você chegar numa idade e vamos começar a pensar qual que é o melhor caminho para você. Neste momento, o jovem para e fala assim, poxa vida, o que eu quero? Onde que eu quero seguir? Qual que é o meu futuro? Para onde que eu quero ir? Nesta hora, a educação já deu resultado. Porque esse menino, quando ele chegar em casa, ele não vai... antes dele ir para o caminho errado, ele já vai pensar, calma aí, eu tenho um futuro. Eu posso ter um futuro. E isso muda toda a trajetória dele. Então, quando eu falo que nós precisamos começar a entender que a educação responde rápido, ó, vou dar um outro exemplo. Educação formal numa escola. É muito simples você pegar um aluno que fica sem professor. Infelizmente, muitas cidades e muitas escolas do Brasil não têm professor o tempo todo. Existem escolas que ficam 10, 15 dias sem um professor. Quando você coloca um aluno numa sala de aula boa, confortável, com qualidade, automaticamente no primeiro dia, essa criança começa a mudar. Então, se a gente conseguisse, numa varinha mágica agora, falar assim, ó, vamos dar um dia de qualidade, um dia de aula de qualidade no Brasil inteiro. Eu tenho certeza que a partir desse dia, tudo começa a mudar. Tudo começa a mudar. Só que a gente continua repetindo a mesma conversa. Não dá para fazer porque a gente precisa investir a longo prazo e é caro e educação não é prioridade. Educação ainda não é o que resolve. A gente precisa colocar comida na mesa, precisa parar a violência, precisa fazer um monte de coisa. E isso, infelizmente, é uma conversa de pessoas que nunca viveram um dia de educação. Porque qualquer um que ensinou uma criança, que ensinou um jovem, ou até mesmo um adulto, um cara que entra o primeiro dia no EJA, primeiro dia, Wagner, eu não estou falando que se forma no EJA, não. Estou falando, no primeiro dia no EJA, já começou a mudar a vida dele. É só continuar com qualidade. Não precisa esperar isso lá na frente dar resultado. Já está dando a partir de hoje. Então,
para continuar a provocação, Lucas, e acompanhando as pessoas que estão, a produção resolveu o problema, tá vendo? Que ficou melhor. Iraci, obrigado, viu? Deixa eu pegar algumas perguntas, porque eu estendo com a minha provocação. Mas volto a mandar um beijo aqui para Iraci, para Silvia Maria, boa noite, rapazes. Júlio Jacobi, um importante trabalho. Abraço, Júlio, para todo mundo aí do Cursinho Popular Nelson Mandela, onde eu fui fazer a aula inaugural, parabéns. A Sandra Ventória, de Itaquaquecetuba, mandando um abraço para o nosso amigo. Tem uma pergunta, já vou ler sua pergunta, o Thiago. A Suelen Sobral, Nisvaldo Santana, parabéns por mostrar a importância da educação. A Maria dos Santos, Lucas é referência quando fala de educação aqui, e a Iraci, esses debates sobre educação está sendo muito importante. Obrigado, minha parceira. Bom, ô Lucas, para ficar também numa provocação aqui, numa pergunta do Thiago, mas estendendo o que você disse, é lógico que num ponto de vista micro, essas transformações são muito profundas, imediatas, né, sentidas. Mas numa esfera uma esfera macro, num ponto de vista da condução de política pública de educação, onde um projeto de sociedade da qual a educação permeia e aponta um imaginário, também se pensa nessa perspectiva a curto prazo ou numa ideia de desenhar uma sociedade, e a educação considerada aponta o início, o pontapé, a um planejamento que necessariamente deve ser colocado há 10 anos, 20 anos. Por exemplo, vou participar na quinta-feira da reunião do Pacto Educativo Global, convocado pelo Papa Francisco, o Plano Nacional de Educação, que é um plano de pensar política pública de educação por 10 anos. Para além dessas questões pragmáticas, em concomitância se pensa políticas a longo prazo ou não? Você sustenta necessariamente que o caminho de apontamentos mais imediatos, eles são mais seguros e os resultados mais confortáveis do que pensar numa política a longo prazo? Bom, é esse ponto. Vamos pegar esse ponto aqui, Wagner. Você está certo. Sempre quando vai falar de educação, é isso. Vamos pensar a educação para daqui 10 anos, vamos pensar a educação para daqui 20 anos, vamos pensar... Só que sabe onde isso está levando a gente? O que a gente tem hoje. Que é nada, do jeito prático. Nós temos uma educação que cada vez mais caminha para um lugar ruim. Vamos pegar aí, por exemplo, países que lá atrás, quando a gente nasceu, era pior que o Brasil. Hoje, todo mundo fala, tem que copiar o resultado da Coreia do Sul. Tem que copiar resultados de países... Não, mas eu estou pegando, a Islândia ainda era melhor que o Brasil já naquela época, mas a Coreia do Sul era pior que o Brasil. China nos anos 70, 80, era um lugar pior para morar que no Brasil. E o que acontece? Só que eles pararam e falaram, vamos passar uma linha, daqui para frente a educação é prioridade. O problema aqui no Brasil é que nós não colocamos a educação no mesmo patamar das outras necessidades, entendeu? E parece uma coisa certa de se fazer no começo, mas eu acredito que a gente precisa repensar esse modelo. Olha que coisa, a gente sempre vai falar assim, primeiro dinheiro, igual na nossa casa, tem um dinheiro. Você tem um dinheiro na sua vida, você tem um dinheiro na sua casa. Um dinheiro, onde você vai gastar? Comida. Depois, saúde. Depois, segurança. Você pega a pirâmide e vai lá, né? Necessidades fisiológicas, necessidade de segurança, necessidade social. E você vai achando que educação está na ponta da pirâmide, está ali no fim, né? Na ponta da pirâmide. Educação eu posso deixar para depois. Entendi. Eu posso deixar para daqui... agora tem que resolver o problema. Tem crise. Vamos resolver o problema da crise e deixa a educação para depois. Só que o que está acontecendo no nosso país? Enquanto a gente está fazendo isso, as crises se repetem, a dificuldade na saúde não melhora, a dificuldade na geração de emprego só piora, tudo continua piorando. Por quê? Porque a educação não pode vir depois de tudo isso. Ela tem que ser prioridade igual tudo isso. Porque o que vai salvar a gente dessas crises? Um país mais qualificado. Hoje, a falta de qualificação no país é enorme. O que vai salvar a gente na área da saúde? A informação.
Infelizmente, nós temos as pessoas que não têm informação e tem muito doente no Brasil hoje porque não sabe ler. Não sabe tomar as medidas básicas de precaução. Depois, você vai ter pessoas que gerenciam essa saúde que têm baixa formação. Muita coisa na área da saúde poderia ser solucionado através de sistemas melhores na área da administração. Então, quando a gente fala de educação, as pessoas, principalmente os políticos, eles sempre pensam em educação das criancinhas. Mas eu estou te falando que precisa todos os gestores do Brasil, e aí eu incluo os diretores de escola, diretores de postos de saúde, diretores de empresa, precisam passar pela educação. Nós precisamos dar caminhos para eles estudarem mais. Só que o que acontece? Enquanto a gente ficar pensando, vamos estruturando, vamos devagarinho, vamos lá na frente, uma hora isso daí vai estar tudo certo, não deu. Vamos lá, a gente tem políticas públicas lá atrás que o Lula começou a implantar, quase foi, não foi. A gente já teve todo esse período Dilma, quase foi, não foi. E agora a gente está entrando num período Bolsonaro que a educação continua não sendo prioridade. E se ele for reeleito, a gente vai para mais 8 anos... Então, na verdade... sofrendo com isso, porque não estamos colocando a educação como prioridade. Quando você cita o caso da Coreia do Sul e de outros países, guardado as suas singularidades, acho que tem um ponto aqui que a gente pode pensar. Então, talvez, em face da caracterização conjuntural, o fato do contexto que a Coreia do Sul, que a China e outros países, né, as singularidades daqueles momentos, permitiram que esse apontamento a longo prazo fosse projetado, planejado e executado. Então, a consequência é essa. Não seria, de fato, um declínio dessa perspectiva, mas em face de como aqui, nas últimas décadas, esse ensaio, embora no ponto de vista ideal tenha sido desenhado, no ponto de vista pragmático da execução, não. Então, olha, gente, a gente sempre está falando aqui, vamos planejar, vamos pensar. Então, é muito mais pela questão pragmática de como a coisa está, do que, de fato, dizer que ela não serve. Na Coreia do Sul tem um desenho, e aí precisa pensar, você que tem experiência a respeito, os contextos, as disputas, as singularidades que pensou, planejou, executou, acompanhou, deu resultado. Aqui a gente pensou, jogou no longo prazo, pensou. Então, não é que pensar não é bom. Não, longe disso. É exatamente. Sim, longe disso. A gente não conseguir traduzir, e aí precisa pensar. Pensar se tornou um problema de natureza. Mas é importante. De natureza filosófica até, né? Precisar refletir quais foram, você apontou, né? Início da década de 2000, talvez final da década, toda a década de 90, pós-LDB. Na verdade, eu uso uma metáfora, até falar para você e ler umas perguntas aqui, mas eu sempre gosto de usar. Quando eu dou formação para professores, eu sempre uso de que educação e Brasil não se conhecem, são estranhos no ninho. Embora o Brasil seja fruto de um projeto pedagógico, o mais atrasado do mundo, mas ok. Eu sempre uso que a educação é uma senhorinha que está num ponto de ônibus, já velhinha, vulnerável, né, sem conseguir se locomover direito, sem enxergar, e o ônibus chamado Brasil, ele passa. Né? Na hora que o ônibus passa, o motorista olha, e alguém até dentro diz, motorista, tem que parar ali, porque a educação, a senhorinha está ali no ponto, né, fazendo tricô, mexendo numa lãzinha, e aí ele fala, não, ela vai no próximo porque está cheio. A nossa prioridade nesse ônibus é a economia. E aí o próximo ônibus é 200 anos. 200 anos. Se a gente pensar, eu estou usando uma metáfora para pensar um contexto, né, maior. E aí, 200 anos depois, ela está mais vulnerável, com a visão mais deturpada, mais cansada, não consegue enxergar, mal levanta para dar sinal no ponto, e alguém fala, motorista, educação dali. Não, agora não, porque é o desenvolvimento. E é isso. E quando vai ver, chegou a década de 2000. A gente está aqui, né? O Brasil foi a 6ª maior economia do planeta. Hoje configura aí na posição de 9ª maior economia global. E não é uma questão econômica no ponto de vista de produção de riqueza. É de prioridade. Nós não transformamos
na cabeça, né, uma questão de imaginário, a gente não significou isso que você falou, da educação tornar-se algo de fato. É uma ideia, é uma ideia, é uma ideia. É igual a pessoa que quer um dia fazer faculdade. Ela quer. Ela não se preocupa em começar um cursinho ou começar a dar algum passo. Quando eu falo isso, é lógico que o planejamento estratégico a longo prazo tem que ser feito. E até isso é fruto da educação a curto prazo. Uhum. Se você não estudar aqui, você nem vai saber que precisa ser feito. Mas hoje eu vejo que, assim, infelizmente no Brasil, nós que conseguimos estudar um pouco, somos uma pequena parcela. Esses que conseguiram ter acesso ao ensino superior, não importa a qualidade dele, mas é uma pequena parcela da população, bem pequena, entendeu? É a minoria da população que teve esse acesso. Nós todos chegamos à mesma conclusão no fim de qualquer conversa. Se a gente começar a discutir o Brasil e políticas públicas, no fim vai chegar assim, tem que mudar a cultura, tem que mudar a educação. O problema do Brasil é o povo que não tem cultura, não tem educação. O fim sempre chega nisso. Só que o que acontece? Na hora das campanhas, na hora do ônibus, nunca a educação nem sobe no ônibus. Não entra. Então, olha que coisa complicada que nós temos, entendeu? Porque todo mundo sabe, isso é você que está assistindo a gente agora, que conseguiu ter acesso à educação, sabe que no fim a solução da crise do Brasil passa pela educação, a solução administrativa do Brasil passa pela educação, saúde, até o pior problema de todos que eu acho no Brasil hoje, que é a corrupção, passa pela educação. Para solucionar o problema de corrupção, não vai ser matando só corrupto, não vai ser só prendendo corrupto. Isso é uma parte do processo. Mas para não surgir novos corruptos, vai ter que entrar a educação. Formação Só ética. que o que acontece? Não entra. Entendi. Nunca vai a educação. Então, nós temos que parar de achar que investir em educação é uma coisa que vai dar muito trabalho, vai demorar muito e talvez não venha resultado. Porque é assim que a gente pensou até hoje. De hoje em diante, nós temos que pensar assim, vamos investir em educação, igualmente se pensa numa saúde. Porque, eu te falo, Wagner, em todos os lugares do mundo, e eu falo, na nossa vida, na sua vida, na minha, a educação transformou. Eu venho de uma família muito simples. E os meus amigos que morreram até hoje, ou porque entrou no crime, ou porque foi pelo caminho errado, e eu olho para as duas vidas hoje. Eu pego lá para trás, eu com 11 anos, 10 anos de idade, lá no bairro que eu morava, lá em Itaquá. Eu olho meu amigo que hoje não está mais aqui vivo, e eu não vejo muita diferença. A mãe dele também era carente, a família passava pela mesma dificuldade, o bairro não tinha luz, não tinha asfalto, do mesmo jeito. Qual que foi a única diferença? Teve um momento que minha mãe falou assim, você precisa estudar. E essa educação resolveu ali na hora? Não, mas foi o comecinho. Aí eu fui fazer um curso de informática, fui fazer guarda-mirim, aí daqui a pouco isso começou a virar um volume de informação que acabou ajudando a transformar a minha vida. E hoje eu trabalho com educação com o maior amor, porque eu sei do resultado que dá. O Brasil, o estado, a cidade que a gente mora, vai acontecer a mesma coisa na hora que a gente entender, tem um Brasil que vai para um caminho errado e que vai morrer nesse caminho errado, que é um caminho ruim, ou um Brasil que vai para o caminho certo. Só que esse Brasil que vai para o caminho certo só vai funcionar se, primeiro de tudo, a gente pôr a educação nele. E educação é um debate muito longo e tem uma pauta aqui gigantesca, mas essa já provoca no sentido de conceituar significado, né? O quanto algumas coisas significam, o quanto algumas coisas são importantes. Se nós não partirmos do pressuposto de que algo é prioritário, você negocia. Por exemplo, as crianças, né? Precisam ser ensinadas a escovar os dentes. Depois que aprendem, é algo natural. É natural, já aprendeu, já construiu significado. No início, recebe auxílio para comer. Depois é natural, há um processo de maturação e isso se torna um significado próprio. Ok, educação é a mesma coisa. Mas a gente não construiu no tecido, na construção do tecido social, no processo de desenvolvimento histórico, esse significado. E aí fica desenvolvimento, economia, bababá, e uma narrativa, né, que
Bom, É não isso foi. mesmo. A narrativa Deixa cansada. pra lá. Deixa pra outro Mas ponto. a gente que é da área da educação, Wagner, aí eu vou te falar, viu? E mais uma vez, parabéns por esse programa. É cansativo, pode ser cansativo o debate, mas, de novo, eles estão enganando a gente falando que é cansativo esse debate. Porque eu vou te falar, ninguém fica cansado para ter uma economia melhor, ninguém fica cansado para ter uma saúde melhor, para ter emprego. E o jeito de fazer isso é estudando, é debatendo e é falando sobre educação. Porque eu falo, Wagner, a gente, nessa construção do Brasil, nunca tivemos um momento que falasse assim, ó, a educação é prioridade. Já tivemos momentos de falar a fome é prioridade, a saúde é prioridade, até o emprego é prioridade. Neste momento, o emprego é uma coisa importantíssima. Só que olha que coisa, as grandes empresas multinacionais, até as empresas nacionais, olha como que a coisa passa pela educação. Eu tenho escola profissionalizante e participo de grupos de empresários. O que eles mais falam comigo? Lucas, temos dificuldade de contratar. Olha que coisa impressionante. A mão de obra, né? Existe vaga, muita vaga. Eu te falo pelas minhas empresas. Eu tenho vagas abertas lá, um monte de vaga aberta. Não consigo preencher. Por que não consegue preencher? Porque precisa de pessoas especializadas que sabem o que está fazendo. As vagas para as profissões que não existe tanta formação, você tem muita gente procurando. As com boa formação, falta no mercado. Então, olha que coisa. Para solucionar o problema do desemprego, se nós tivermos uma sociedade com uma educação melhor, até isso a gente soluciona. Só que a gente vai continuar batendo cabeça e te falar, viu, Wagner? Às vezes, igual você cansou agora, no finalzinho, de falar assim, putz, isso é um discurso longo, mas não vai para frente. Eu te falo, a sociedade está cansando. Nós estamos cansando como país. E eu te falo, o caminho que vem pelo futuro, tanto que assim, você já vê essa briga toda na internet, você já vê essa polarização esquerda-direita, você já vê um governo mais autoritário. Isso é sinal. É sinal que nós não estamos indo para o caminho da educação. Nós estamos indo para um caminho que é o contrário disso. Vamos pela força. É o tal negócio, né? Tinha um cara aqui furando a parede, né? Ele ou usa a furadeira da educação, ou vai continuar tentando abrir o buraco no prego e batendo a cabeça. E é o que a gente está fazendo como sociedade. Estamos batendo a cabeça, falando, ó, vai assim, vai assim, vai assim, e estamos esquecendo de usar uma furadeira, a maior ferramenta, a melhor ferramenta de transformação que existe, que é a educação. Incrível. Deixa eu ler alguns comentários e fazer uma chamada aqui. Já vi que tem bastante gente. Feliz que meu amigo Márcio, obrigado, viu, amigo? Eu não canso de fazer agradecimentos por outras razões, mas que você está acompanhando, parceirão, obrigado aí pela preocupação, pelo abraço fraterno. Márcio, professor, trabalhou comigo na minha área de história, se tornou diretor aqui em Ferraz, agora é diretor em Itaquaquecetuba, corintiano, assim como eu, parceiro de estádio. Um abraço para você, para sua família. O Júlio, convido vocês a conhecerem... O Julião, eu conheço, mas aí é por Lucas. O Wilson Roberto Simonini, que já no primeiro ano de trabalho teve um salto de 122%, corroborando com a fala do Lucas, né? O Tiago... perdi a fala, Tiago. Márcio dizendo, a educação é moeda de troca. Onde a educação é moeda de troca na política, não haverá o verdadeiro desenvolvimento. Corroboro com você. Roseli dizendo que no Lândia, né, na Peilândia, aqui que se tornou agora em Ferraz, obrigado, viu, Rô? E manda um abraço para o diretor, para minha amiga Mônica. Nosso primeiro ano também trabalhou muito sério, corroborando também a questão de um trabalho mais de curto prazo. Dizendo o Júlio que nos conhece, Malu Santana, boa noite, educação deve ser pilar de um país e o Lucas é uma referência na nossa cidade. Obrigado, Aparecida Magrão, dando boa noite. Claudinei Moraes, parabéns a mim, obrigado por levar o Lucas para debater, é um ícone da educação de Ferraz, obrigado. Vilma Viana, boa noite. José Rosa, Ô José, obrigado, é o supervisor de ensino de Itaquaquecetuba. Nossa, José é um grande amigo, guerreiro antigo, da educação, das antigas, Aparecido Magrão, abraço, respeito a conquista, respeito se conquista com trabalho, parabéns Lucas. Giba da propaganda, dizendo
parabenizando o nosso amigo Lucas do Liceu e a nossa amiga em comum aqui, diretora do Colégio de Itaquá, Lucy. Verdadeira transformação é realmente educação. Não podemos desistir desse ideal. Jamais, Lucy. Bom, deu tempo de ler todos os comentários e pedir para você o seguinte. Você já compartilhou? Ou você cansou? Não é para cansar, o Lucas acabou de ensinar aqui que não precisa cansar. O que você vai fazer? Você vai compartilhar o link, botar aí no YouTube, no Facebook, compartilhar o link e manda bala. Porque aí chega no seu grupo de amigos do Facebook, as pessoas que você tem contato, seus familiares. E se a gente faz essa corrente do bem, essa prosa ganha energia, ela ganha ressonância e a coisa voa, a ideia voa. Então, a manutenção do programa pressupõe exatamente pessoas que venham para o debate, que participam, se comprometam também em ajudar o debate. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui para você. Daqui a pouco o Lucas diz as redes sociais dele também. Se você tem propostas, olha, eu queria que fosse tal tema, achei legal, pode me ajudar nisso, uma dúvida do Lucas, então tem aí meu WhatsApp 995980159, o meu Instagram, Prof. Wagner Marques. Embaixo o site professorwagnermarques.com.br. Beleza? Então não esquece, compartilhar, ponto 1. Dá um salve aí nas redes sociais, acompanhar, dar sugestões, contribuições, perguntas, e a gente vai somando forças. E uma outra coisa que me chama a atenção é uma provocação que o Lucas havia comentado, e indo para um outro tema, o Lucas, eu acho que esses temas eles vão se costurando Sim. um com o outro, eles não são tão estanques, não. Primeiro, nesse blocão, a gente comenta um pouco do que é imediatismo, o que é a longo prazo, o que pode ser projetos que se nutrem ou questões mais pragmáticas. Agora pensando que tem muitos professores, né, a Luz, que é diretora lá do Colégio Itaquá, vários professores passando aqui, também para pensar essa questão mais pragmática, ou se é pragmático, ou se isso também é a longo prazo, mas pensar essa questão dos desafios do professor. Bom, eu tenho pensado que, inclusive tenho produzido ensaios, textos, formações, de que a sociedade mudou. Isso não precisa de muito esforço, não precisa de mim para dizer isso. Estamos aqui no Facebook discutindo, né? Não precisa de mim, mas, por exemplo, o imaginário, a cabeça, a forma de fazer, num ponto de vista geral, ainda é o mesmo. A gente sempre usa isso em imagens. Hoje, em 2020, não precisa de muita literatura especializada para saber que um prédio quadrado com muro alto, a burocracia sempre na entrada, secretarias com grades de ferro, um corredor largo, portas estreitas, normalmente 2, 3 lances de escadas e um pátio no centro. A gente pode... Foucault já trabalha isso, é um debate já vencido, né? A questão do poder, né? Arquitetura e poder. A gente já sabe que em 2020, se for inaugurado agora um equipamento de educação, vai ser isso, que era igual em 1970, que era igual em 1920, que era igual em 1870, que era igual em 1810, que era igual em 1700 e tanto, que era igual... Ou seja, um prédio quadrado, né, uma sala quadrada, um aluno atrás do outro, o professor no centro e um quadro na frente. Aqui como jogar a bola para você circular com ela e matar o gol, há alguma correlação? Eu acho que é uma afirmação, né? A gente fica sendo capcioso. Há uma correlação imediata entre arquitetura, a disposição, saber, 50 minutos, o aluno tem uma aula de física, de química, de história, de geografia, bababá, um intervalo no meio, outras 3, não muda, isso não muda, gente. Já minha mãe, quando foi à escola, era assim, o meu avô, se foi à escola, era assim, o Dom Pedro, se foi à escola, era assim, o Cabral, quando chegou aqui, se foi em uma escola, já era assim. Ou seja,
há uma dificuldade, porque tudo mudou. Hoje um aluno pega um celular, por agora, pega um smartphone, ele consegue saber necessariamente quantas pessoas deram entrada por coronavírus num hospital na China. Sim. Então, hoje, todo mundo sabe tudo, até o professor. Todo mundo sabe, até o professor. Como que fica o professor nesse cenário tão dificultoso de dar aula em uma sociedade com muita informação e baixa formação? Porque não é... A gente dizer informação, todo mundo tem acesso, mas... Formar é outra coisa. Fica, você viu o que passou na TV? Aquilo ali, nada, né? Então, como que fica o professor os desafios de ser professor em uma sociedade onde o conhecimento é pulverizado, ele é apenas mais um dos atores que o detém. Como que você lida com isso e qual caminho é possível apontar? Olha, Wagner, isso que você falou, e usando o exemplo do Descobrimento do Brasil, hoje qualquer jovem ali, 6º ano, 7º ano, quando vai aprender alguma coisa sobre isso, o professor vai pegar um quadro branco, igual o que a gente tem aqui, vai lá, vai começar a escrever assim, ó, copia aí, e vai começar, Cabral, né? E o aluno pega o celular, consegue ver uma simulação de como eram as caravelas, entender se isso é verdade ou não, porque lá já tem um debate, se ele chegou por causa disso, por causa daquilo. Ele tem toda essa informação e o professor, infelizmente, ele tem a lousa, o giz e vai por aí. Como que a gente muda? E você falou da arquitetura, é perfeito isso. Hoje a gente continua construindo escolas igual antigamente. E te falo, viu? O professor, eu também dou muita formação para professor, e te falo, o professor também tem resistência, viu? Eu lembro que nos anos 2000, quando eu já falava com o professor, ali 2005, 2006, que quando começou a vir tecnologias, não estou falando de internet, não, estou falando de data show. Data show com o computador. Isso. Quando a gente começou a usar o PowerPoint. Eu lembro que eu fui dar uma palestra na escola que eu estudei falando, ó, professor, PowerPoint é muito legal, vocês conseguem fazer isso. A resistência continua até hoje, né? Continua até hoje. Mas isso eu vejo que assim, como que deveria ser um cenário ideal hoje, né? Eu te falo pela escola, pela minha escola lá, o Colégio Itaquá. O ano passado nós incluímos a Libras no nosso currículo, incluímos Libras. Começou de um jeito, houve resistência, porque assim, Libras, tal, difícil, tal, e começou a ter resistência dos pais, dos professores e dos alunos, porque nós inserimos eles como se fosse qualquer outra matéria, e começou a ensinar como se fosse de qualquer outro jeito, igual ensina qualquer matéria. Na hora que o professor fez assim, ó, vocês não estão entendendo direito, vem cá. Lá, graças a Deus, a gente tem um espaço, uma área verde muito grande. Colocou os alunos nas mesinhas na área verde e falou, vamos conversar em Libras. Começa a mudar tudo. Porque você usou o ambiente, usou o professor, que agora, o novo professor tem que sair para esse caminho, né? De nunca mais ser o cara que vai ensinar verticalmente, de cima para baixo, e falar assim, ó, aprendam isso. Agora assim, ó, vamos descobrir juntos isso. Vamos descobrir que existe uma pessoa que não ouve. Vamos descobrir como que a gente trabalha essa pessoa. E é descobrir mesmo. Mas assim, eu acho incrível o que você está dizendo, porque nós entramos em um labirinto e fica igual o cachorro rodando em torno do próprio rabo. Sim. Porque eu sou professor na universidade. Então nós podemos pensar, de um lado, a formação básica, sim, do outro, a formação do indivíduo que será professor. Sim. Então, de um lado, a gente tem uma preocupação, por isso a formação continuada é muito importante nos municípios, na rede privada, pública. A formação continuada desse professor que está no magistério há 5, 10, 15, 20, 25 anos, mas ao mesmo tempo se preocupar com essa leva que vai vir. Mas a formação superior é a mesma coisa. Sim, e tem que mudar também. Tem que mudar. Percebe que a gente tem uma esquizofrenia? A gente identifica o problema. Tenta solucionar. Os formadores, sobretudo de políticas públicas, né, de que quem
problematiza isso no ponto de vista acadêmico, quem está no debate acadêmico, produzindo reflexão e ocupando espaços, né, de representação, a aula numa universidade. Eu sou professor na universidade. E a mesma coisa. Eu adoro rap. Adoro rap, sou fascinado por Racionais. Eu gosto também. E adoro funk. Hoje eu tava com o MC Kevin. Salve aí, MC Kevin, ó. Tamo junto, hein, parceiro? Saiu um trabalho novo. E adoro funk, cara. Tô descobrindo o trabalho do Kevin, que é um trabalho incrível. Mas quando eu vou dar aula, eu começo, sei lá, para pensar uma questão aristotélica ou um problema particularmente... Hoje eu fui dar aula de iluminismo. Sim. Eu peguei uma frase dos Racionais. É lógico, outros é cinema, outros é música, cada um a partir daquilo, teatro. Mas o aluno que se formar, no geral, nas licenciaturas, seja para ser professor de português, matemática, história ou pedagogia, ele vai sair para ser professor igual àquele que a gente está dizendo que está com dificuldade. Ou seja, os que estão, a gente identifica um problema, porque é difícil, é de formação mesmo. Por outro lado, os que estão entrando também estão do mesmo jeito. Exato. Então não é uma questão geracional, né? Não. Na verdade, hoje, eu contrato professores. E te falo, a grande dificuldade é chegar no professor... E até esse dia eu estava conversando com uma... E vi no currículo dela assim, né? Formação de jovens, empreendedor social. Aí eu falei, puxa, é isso que eu quero, né? Aí eu vou lá pensar ela e falo, mas professora, o que foi isso daqui? Né? Porque essa diferença no currículo tá mudando tudo. Hoje, um professor que consegue identificar o aluno e crescer junto com o aluno e romper, trazer esse universo. Né? Eu lembro que, em 99 ali, eu comecei a trabalhar de voluntário na Fundação Casa. Na época eu era professor de informática, curso na área de gestão, e queria ajudar os jovens a se profissionalizar. E eu lembro, eu também gosto muito de rap, viu? Gosto muito de Racionais também. Eu lembro que eu trazia as músicas e falava, agora vamos trabalhar aqui. Quando a gente faz isso, o que a gente está fazendo na verdade? Tirando o aluno do conforto dele, levando ele para um ambiente de descoberta, e aí causa o conhecimento. Essa descoberta é fundamental. Hoje, lá no colégio, uma coisa que eu peço constantemente para os professores ensinem, aprenda com os alunos e sai da caixinha. Né? Eu lembro que o ano passado uma professora, eu falei para a professora assim, professora, você está ensinando matemática, são crianças, tem um mercado do outro lado da rua, leva eles lá. Atravessa a rua, professora. Aí ela, mas Lucas, você dá o dinheiro? Eu falei, não, pede para a família. Pede R$5, não é para ensinar eles a fazer a compra do mês, é para ensinar eles a mexer com dinheiro, aprender matemática, e você consegue usar um monte de coisa junto, consumo consciente, educação alimentar. Aí a professora falou, posso mesmo, Lucas? Mas dá para sair da escola? Eu falei, minha filha, a escola tem que... A escola não pode ser fechada nesse muro. O mundo é uma escola e é a melhor possível. Ela, vou testar. Mandou o bilhetinho para os pais mandaram, foi para o mercado. E aí realmente tem várias dificuldades, né? Nossas calçadas não são confortáveis, o trânsito não é feito para pensar nessas crianças. Mas ela foi, venceu tudo isso, chegou no mercado, comprou, voltou para a escola. No outro dia, mas foi uma chuva de e-mail dos pais, falando assim, incrível. Eu não consegui ensinar meu filho dinheiro até agora, vocês já estão ensinando. Nossa, como vocês tiveram essa ideia? Todo professor que está saindo um pouquinho da caixinha, ele está encontrando um mundo assim maravilhoso de oportunidade de ensinar. Então, eu sou muito favorável a isso. Para você ver, eu gosto muito de viajar e entender a educação. Eu fui com um grupo aqui do Brasil para a Antártida, lá para o Polo Sul. Peguei um navio, passamos 15 dias no navio, e fomos lá para o Polo Sul. E ficar lá com os pesquisadores é muito interessante. Mas olha que coisa interessante. Um casal americano, professor universitário e médico. Eles falaram assim, a educação está muito ruim. Lá nos Estados Unidos, hein? Lá nos Estados Unidos. Eles falaram, meus filhos não estavam aprendendo do jeito certo. O que nós fizemos? Saímos, pedimos licença do nosso trabalho por 1 ano e começamos a viajar o mundo com os nossos filhos. Aí eu falei, mas como que vocês fazem, né? O que vocês estão fazendo com eles de educação? É simples, Lucas. Hoje aqui, é biologia, nós estamos estudando biologia. Hoje a gente não viu a baleia passando pelo barco?
Então, durante o dia eles aprendem, no fim do dia eles têm que fazer uma apresentação para nós, com tudo, no computador, faz um resumo do dia e tudo que eles aprenderam. Aí eu falei, mas... E a educação formal? Porque a gente fica... Prova, né? Exatamente. E a educação formal, mas e não é importante? Eles falaram assim, ó, Lucas, é importante, mas eu te falo que um dia aqui vale por um ano dele olhando o livro e não tendo a experiência. Ele vê o animal no livro. Exatamente. E vê a experiência toda. Devida ao livro. Eu te falo, hoje, não só as empresas, só que daí você vê, né? Educação e iniciativa privada. Todo o setor de iniciativa privada já entendeu que hoje se vende experiência. Hoje você não compra mais um produto. Você não vai lá e compra um lanche. Você compra aquele momento naquela lanchonete que vai gerar um amor. Você não compra um refrigerante. Você compra um momento de felicidade. Todo mundo entendeu que hoje não são mais produtos. Você trabalha com aquela experiência. As experiências. A educação não. A educação ainda está ensinando de um jeito que não traz essa experiência. E te falo, viu? Você virou professor, eu virei professor, e tenho certeza que os professores que estão assistindo a gente viraram professores, porque em algum momento um professor falou assim, experiência. Falou assim, ó, você é importante, vamos aprender isso, velho. E aí te toca de um jeito que você fala assim, poxa, é isso que eu quero ser também. Entendeu? Então, nós já entendemos isso, só que o que acontece? Todas as políticas educacionais, as universidades, tudo ainda está pensando do jeito antigo. E volto, né? No ponto é esse. Nós temos que avançar. Já deu. O jeito, o formato pós-guerra ali dessas salas lotadas, ensinando para a produção, já deu. Hoje nem as empresas mais trabalham em linha de produção. E a educação continua assim. Eu penso que não é uma... Há uma demanda... o que você falou no colégio, então há uma necessidade, falta uma... Não é só consciência, falta você fazer... Eu adoro a filosofia cristã, gosto muito desse texto, o texto sempre uso da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 11, lá no verso 17, quando ele diz, examine-se a si mesmo. Tem um momento que você precisa ter uma crise profissional, uma crise prática, olhar, não está dando certo. Sim. Não está dando certo. Os meninos são bons. A coisa acontece. Não está dando certo assim. Posso tentar de outro jeito? Vamos tentar de outro jeito. É ir à padaria, é ir ao mercado, é ir ao pátio. Talvez ficar no próprio corredor ou mudar o formato, mas sempre se inquietar de que as pessoas que ali estão, elas não têm outra coisa a não ser a paixão de estar ali. Que escolhe tudo igual, viu, gente? Eu sou, Lucas, também sou professor na universidade, sou professor na rede básica. Tem muita gente, quando eu começo a informação, as pessoas sempre falam, você só fala isso porque você não está na sala de aula. Tô, irmão. Tô aqui no Primorosa Jorge do Nascimento, antiga de Forte, onde meu amigo, ex-aluno tá aqui, Natan. Há 9 anos só aqui, há quase 20 anos em outros lugares. No geral, assim como o meu amigo Lucas. Então, você só fala isso porque é bonito, mas na prática você não tô. Quando eu entro no 8º ano, os moleques quase voam no ventilador. É tudo igual. Na universidade, no cursinho, na rede privada, na rede pública. São seres humanos que têm questões a pensar. Deixa eu ler comentários, bater um papo com as pessoas, porque a prosa é longa e a gente monopoliza aqui. Né? Bom, você... Dois professor falando. Desempolga. Faltou um café pra gente. Faltou um café pra parecer um HTTC, né? O que eu acho muito legal é que, assim, independente do professor, eu te falo, o professor, hoje, ele enfrenta na sala de aula várias dificuldades. Mas todos, você pode pegar desse que é o mais padrãozão, do mais moderninho. Todos têm uma paixão. Sim. E a gente gosta de verdade desse negócio. Então, é por isso que a conversa rende, viu? A prosa é boa. O Thiago, você tinha mandado uma pergunta lá e perdeu, ou eu perdi. Darcy Ribeiro, lá atrás, havia dito que, na verdade, é isso, né? Não é que está em crise, é um projeto. Concordo também, né? Há uma disputa de classe, raça e gênero, concordo. Iraci, país que não prioriza educação, sem...
escrúpulos, isso corrobora com a desigualdade social. E assim, que bom ler seu comentário, viu? Isso é incrível. Michel, parabéns, educação em primeiro lugar. Luri Simone, parabéns pelo tema. Wagner, você é o máximo. Obrigado. Roseli, dizendo que estamos de parabéns. Uma sugestão do Thiago Natan, marca aí essa sugestão para mim, parceiro. Dizendo o seguinte, olha, professor, 2 pontos, artesão ou operário? Incrível tema, e já pensei num amigo que está fazendo um doutorado, pode bater um papo aqui com... que o doutorado dele é sobre o processo de precarização do trabalho docente. Um conceito que eu tenho usado, e vou trazê-lo aqui, a uberização professoral. É o professor que complementa a renda na Uber, descobre que a jornada de trabalho na Uber paga mais e declina da docência. Eu tive uma experiência essa semana que me cortou a alma. Shirley, estou tendo uma grande aula. Beijo, Shirley. Malu, parabéns, Lucas. Quando se aprende na prática é mais fácil, sem dúvida. A Shirley, verdade, tirar uma criança da escola para ter um aprendizado significativo. Você já levou os seus na quitanda, que legal, viu, Shirley? Se tivesse fotos, manda aí. Ô, Shirley, eu vou colocar aqui de novo meu WhatsApp e o Instagram e o site. Você faz o seguinte, Shirley, manda no meu Zap, se você tiver foto, autorização para compartilhar, 995980159, porque aí eu faço o seguinte, no programa passado, a Shirley mostra os seus trabalhos, vou até avisar pro Lucas se tiver imagens para colocar, filmar lá no Colégio Suzano, no Colégio Itaquá, Colégio Suzano, onde minha filha, fiz um merchan para ele, onde minha filha estuda, minha filhinha tá lá. Rena Bernardo, entender o projeto de vida das crianças e jovens vai além da escolha de uma profissão, envolve sonhos. Como conseguir relacionar matéria conteudista com ajuda profissional? Incrível sua questão. Vamos tentar problematizar. No ano passado, uma professora no Alfredo, MEB Alfredo, que levou as crianças numa pizzaria para aprender medidas de cálculo e outras inteligências. Cumprindo o princípio da educação integral. Isso em Itaquaquecetuba. Tá vendo como tem esperança, gente? Tem coisa muito boa ocorrendo. Então, um beijão aí. Michel, se tiver fotos aí da professora na EBEB Alfredo, legal. Saudades do Lucas do Liceu. Essa conversa me lembra muito Rubem Alves, Joelma Silva. Joelma aqui, privilégio lembrar ele. Bom, Lucas, eu vou entrar em uma outra toada curta, porque a aula está quase acabando. A gente vê o finalzinho da aula e fazer chamada. Wagner Cipriano, obrigado, é o secretário de Mauá. Ótimo programa, fraterno abraço. Obrigado, meu parceiro. Assim, vamos no tempo que falta, porque daqui a pouco tem que bate o sinal aqui e a gente é expulso do estúdio, né? Fecha a escola. Mas uma outra questão que eu acho que isso precisa ser pensado em um outro programa, mas você pode pensar, problematizar, porque não é só tudo ruim, tem uma série de coisas com cuidados, mas a gente tem visto o boom da era da informação, gente, não adianta, você não manja dos Paranauê, a minha filha tem 5 anos, ela já assiste uns filminhos da marcha em russo, sei lá o que ela está entendendo. Minha filha baixa jogos. Então, gente, não é professor. Se você é da velha guarda, que ainda não consegue fazer outra coisa, não sei mexer no Instagram, Facebook, WhatsApp, você vai ser engolido pelo sistema, gente. E aí você aprende em tudo. Uma aula de história, eu dou a melhor aula de história que você pode ter. E quer ter prova? Cola com nós aí, cara, que você vai ver. Mas, uma aula de história de 50 minutos e uma aula de 20 editada, com um efeito especial, com uma bomba, que eu falo da guerra, vem o avião, o navio, ou seja, essa questão da pessoa aprender à distância. Nós temos visto, sobretudo, uma regulamentação nova no Ministério da Educação que permite, aí é um outro debate, né? Permite a oferta de até 40% da jornada do curso à distância. Tem uma questão econômica, tem uma questão de mercado, tem uma questão de qualidade, mas, no geral, como você vê o ensino à distância que chegou numa velocidade e há projeções, há dados que apontam que em poucos anos haverá um número maior de matrículas à distância do que presencial. E só um parêntese bem rapidinho, só para efeito, a gente
avançou na educação, de fato tem ProUni, SISU, que tem condicionalizado o acesso de milhões de pessoas, mas ainda é insuficiente. Pensa numa pessoa que, numa cidade muito distante, onde é a única universidade, 10, 15, 20 quilômetros. Ou então a pessoa que tem uma jornada de trabalho de 12 horas, sai 7 da noite do trabalho, vai ter que cruzar a cidade. Ainda há um nicho, uma fatia gigantesca de pessoas que não conseguem esse acesso. Então, a vantagem do ensino à distância é acessar essas pessoas, né? Afetar essas pessoas. Por outro, tem que problematizar de fato a questão de qualidade. Mas como você entende ou pensa a questão da educação à distância? Olha, vamos lá, 2 cenários. Então vamos falar da educação superior primeiro, que é a que está mais em moda, né? Tanto que aqui em Ferraz nós temos a Uninter. A Uninter é uma escola... Vamos aproveitar, né? Mas a Uninter, ela tem eu tenho acompanhado bem próximo, né? E os cursos são de qualidade, mas o que a gente tem que entender é assim, ó. Aqui no Brasil nós estamos engatinhando no ensino EAD. Engateando. Nos Estados Unidos, em outros países, isso daí já é padrão de mercado há muito tempo e o número de alunos é enorme. Vamos pensar que aqui no Brasil a gente tem pouco mais de 10% do ensino superior. Estamos falando que tem muita gente ainda para atingir. Só que o que acontece? Começamos com o pé esquerdo, entendeu? Aqui no Brasil. Começamos com o pé esquerdo por quê? Porque fez um boom muito rápido, despencou o preço do ensino superior, isso foi bom pelo acesso, mas junto despencou a qualidade. O que está acontecendo agora? Qual que é o próximo passo? Nivelar isso. Não vai ser tão caro quanto o ensino presencial, mas a qualidade está contando. Hoje, quando você vai escolher uma universidade, os alunos já estão assim, mas será que lá é bom? Mas será que lá o certificado vai dar certo? Então, nós estamos ficando mais inteligentes para isso. Mas é um caminho irreversível, não dá nem para a gente discutir se é necessário ou não. É assim, entendeu? É assim. Agora, vamos entrar para a educação infantil, que lá no Colégio Itaquá nós utilizamos muito a educação à distância para o complemento de aula. Então, você tem na apostila lá um QR Code, todas as apostilas nossas têm um QR Code. E o aluno, estudando em casa, ou até mesmo com o professor na sala de aula, às vezes precisa de algo mais. Mirou no QR Code, entrou naquela informação, um vídeo, um texto, um exercício no celular, funciona muito bem. Então, o medo que a gente, por ter entrado com o pé esquerdo, o EAD aqui no Brasil, todo mundo ficou receoso. Mas eu te falo, é uma vantagem enorme. E agora enorme. Tá rearranjando. Sim, agora está ajustando para ser isso que tem que ser. Não dá, eu te falo. Uma criança que vai entrar ali no ensino infantil, nos anos iniciais, quando ela entra no primeiro ano, ela já tem ali de 3 a 5 mil horas de tela. Igual a sua filha que está vendo marcha lá. É muita hora de tela. E tem muito pai que está achando que aprende inglês. Vou dar um exemplo da questão do inglês, porque assim fala, meu filho, ele assiste tanto esses desenhos que conta em inglês, que ele aprendeu a contar até 10 em inglês. Olha como ele é inteligente. Mas não, isso é ruim para a criança. Porque a interação sempre vai criar conexões muito mais rápido. Um aluno, uma criança que fica lá 1000 horas de tela para aprender a contar até 10 em inglês, com um professor bom, ele aprende isso em 1 hora. Entendeu? Se o professor for bom de verdade. Então, a interação humana sempre vai valer mais que a interação por tela. Só que, então a gente não precisa ter medo de nenhum nem outro. Uma não exclui a outra. Na verdade, a interação humana vai ser muito importante para criar esse questionamento e a interação EAD vai vir para dar suporte para esse questionamento. De uma maneira mais resumida, igual você falou, mais curta. Eu vou te falar, eu faz um ano e pouco que eu passei no exame da ordem. Na época, tinha as 2 opções, EAD ou presencial, o cursinho para se passar. Eu falei, não, eu vou para EAD, vamos trabalhar o EAD. E fui para o EAD e fui muito feliz. Mas era um EAD que, assim, eu tinha que fazer as atividades, mandava para correção. Então, uma pessoa do outro lado corrigia, depois ela ligava em videochamada e falava, Lucas, isso daqui não está legal, isso daqui... Então, você entende? É um EAD com interação. Então, e nos finais de semana, aí você vai para uma aula com o professor presencial. Uma questão Então, a gente não precisa ter medo do EAD. Na verdade, a gente precisa superar esse caminho e entender que, assim, é isso. É isso, acabou. YouTube está aí, é isso. E é uma questão de
aprender com ele. Sim, não dá mais para ficar falando um professor que mostra um vídeo na aula tá errado. Não é isso. A discussão não é nesse ponto. O ponto é assim, é uma tecnologia muito útil e vai ser o futuro. Não tem o que fazer, entendeu? Olha só que coisa. Com essa questão do coronavírus aí e das aulas serem suspensas nos outros países. Então, isso aula... daqui a pouco vai chegar aqui no Brasil, né? Mas eu te falo por duas situações, né? Papa e fazendo uma coisa que ele nunca fez, usando a internet para se comunicar, para passar a missa lá aqui, a homilia dele. Quando ele faz isso, é um novo tempo. É um novo tempo. Não quer dizer que a fé é maior ou menor, só quer dizer simplesmente que é um novo tempo. O que nós precisamos entender é que esse novo tempo chegou e agora nós vamos ter que trabalhar com isso. Mas eu sou muito favorável à educação à distância quando ela é feita de qualidade e principalmente quando ela é complemento daquela presencial, que não tem jeito, gente. O professor nunca vai ser substituído. Ele só está se adaptando às novas realidades. Entendeu? Não tem jeito. É uma questão de formação ou de várias outras coisas, mas de modo geral é o confronto de uma sociedade que chegou talvez muito mais rápida do que os sujeitos que vivem nela, isso é certeza. a fim de compreender o que ela é. Por isso que a gente precisa fazer sociologia. Pega o Brasil, exatamente. Por isso que isso é muito importante. Você precisa fazer análise. Não adianta. O Brasil, você vê, chegou o ensino à distância, e eu lembro que antigamente a gente não tinha internet, mas já tinha ensino à distância. Olha que coisa doida. Vinha CD, e colocava o CD para passar na tela. Curso 2000. Exato. Então a gente, infelizmente, o Brasil ele sofre com as necessidades básicas. Né? O professor sofre com a necessidade básica. Quando eu falo isso, quando eu estou em bate-papo com professores, eu sempre convido para conversar com eles. E quando eu falo isso ou de educação à distância, ou de educação inclusiva, né? Quando a gente fala de inclusão nas escolas, parece um negócio tão de outro mundo, parece tão que veio um ETzinho e falou, agora nós vamos ter que atender surdo dentro da escola, vamos ter que atender uma criança que tem deficiência intelectual dentro da escola. Parece uma coisa assim que não fecha a conta. Quando isso faz toda a diferença. Isso que é a educação. Não dá pra gente pensar a educação longe disso, né? Ela tem que ser para todos, não tem jeito. O Lucas, ele é incrível, né? Deixa eu ler os comentários. Gente, você compartilhou aí? Bom, teve aula já, viu, meu? Você teve aula. Teve aula demais. Teve conteúdo, teve debate, teve discussão. E você? Você fez a sua parte aí? Também fez sua tarefa? Sua parte é compartilhar e eu vou fazer uma chamada. Eu estou muito feliz que meu irmão, um dos meus irmãos, eu tenho um irmão que mora em Portugal e tenho um irmão que mora no Ceará. Obrigado, Cuica, Anderson, né? Mas carinhosamente Cuica. Cuica, obrigado, manda um beijo para Jaque, que estuda pedagogia e à distância está podendo acompanhar esse debate. Sei que você está no circuito. Nossa, pensa num calor bravo, mãos na conexão com a... Ah, entendi. Ele está com as duas filhas lá num calor danado no Ceará e acompanhando o nosso debate. Um beijão, Cuica. Abraço aí para as meninas e para Jaque, viu? O Servo GDS, GDE, um abração, cara. Valeu por acompanhar. Obrigado, viu? Tem que tomar um café, GD, para prosear, cara. A gente tem muito trabalho em comum. Você é um cara incrível. Abração. Thiago parabenizando, interagindo bastante. Então, gente, a gente tá indo pro final. O Lucas já vai fazer o encerramento da aula. Dá tempo de você compartilhar. Dá tempo de você também clicar aí no grupo Cenário de Comunicação, na página. Você, ao clicar, curtir a página, você recebe toda a grade de programação e tudo que está ocorrendo aqui, tá bom? Ainda deixo o meu Instagram, o meu WhatsApp, o meu e-mail para vocês, tá? O meu site, na verdade, o WhatsApp, vou te mandar uma foto, gostaria que você falasse disso no programa 99598-0159. O DDD é 11 porque tem gente de outros estados. O Instagram, Prof. Wagner Marques, e o Facebook, o site professorwagnermarques.com.br. O Lucas vai fazer as honras da casa de encerrar nossa aula, também com as considerações finais, Lucas, comentando aí as suas redes sociais, onde te encontra, e tem ainda mais um monte de coisa que a gente não conversou, mas se deixasse a gente ia
Até o final. Então, antes de tudo, Lucas, eu fico muito feliz por todos que assistiram, feliz pela sua vinda. É uma vinda muito qualitativa, uma vinda muito produtiva e que enriquece um debate. Tem pessoas muito boas no Alto Tietê, tem pessoas muito boas em Ferraz, muito boas, competentes, do bem, fazem trabalhos incríveis. Poá, Itaquá tá cheio de gente do bem, Suzano. E às vezes a gente fica achando que a referência tá fora, gente. Referência tá aqui, ó. No estúdio aqui, ler o cara, acompanhar o cara, saber qual é o debate, questioná-lo sobre o que ele comentou. Eu já comecei questionando. Falei, irmão, qual que é negócio de num debate a longo prazo? O cara sustenta o debate, problematiza. Então, aqui no Alto Tietê tem um debate muito bom, fortalece aí compartilhando. Lucas, em nome do Grupo Cenário, muito obrigado, viu? A Lúcia dizendo que foi show, foi sim. Obrigado, Lucas, por ter vindo. Dá uma saudação final, encerra a nossa aula. Diga aí seu Instagram, como te acha. Primeiro, então, minhas redes sociais é Lucas do Liceu. Joga aí Lucas do Liceu, só tem eu. Só tem um aí no mundo. Pode jogar que você vai achar Instagram, Facebook. Joga na pesquisa Lucas do Liceu que dá certo aí. Ou então, www.lucasdoliceu.com.br também você acha. Ô Wagner, primeiro, deixa eu agradecer você e a sua coragem de montar um programa que fica esse tempo todo discutindo educação. Nós precisamos de pessoas corajosas na educação. A educação, por muito tempo, tem sido colocado à margem de tudo isso, porque assim, sempre nós vemos nas outras áreas pessoas batendo no peito, estufando, falando assim, ó, minha categoria é isso, isso, isso. E nós da educação, infelizmente, por ter conhecimento, e esse conhecimento leva para a gente para não embate físico. Né? Nenhum educador vai querer sair brigando. A gente vence nas ideias, mas está na hora da gente colocar essas ideias mais com uma força maior para mudar. E o seu programa faz isso. Obrigado. Né? A gente bate na cara da sociedade falando assim, ó, você tem que ficar um minutinho olhando para a gente, porque esse minutinho pode ser a diferença entre um futuro melhor para o seu filho ou não. Então isso ajuda muito, parabéns mesmo. Obrigado. Parabéns ao Jair também, meu grande amigo aqui da TV Senar, já vim algumas vezes aqui, está fazendo trabalho de ponta aqui na região, é referência. Né? Então olha que coisa legal, igual você falou, né? Não precisa, e eu te falo, aí a vantagem da internet, não precisa assistir a maior emissora do país para ouvir coisas que não fazem parte do seu dia a dia. Dá para assistir conteúdo local, com qualidade, e ter essa experiência muito boa. Então, parabéns para vocês da TV Cenário. Eu quero dizer para os professores, e aí, aproveitando esse espacinho para falar tchau, eu faço trabalhos sociais em muitas entidades, e te falo, quando a gente enfrenta uma dificuldade com uma criança, na casa da criança, nós temos lá psicólogos, assistentes sociais, para acomodar aquilo ali e resolver. Quando na PAI a gente atende uma criança com inclusão, ali você tem toda uma rede para atender ele. Tem fisioterapeuta, tem psicólogo, tem tudo para atender ele ali. Mesmo com as deficiências, atende muito bem. Né? Quando no liceu a gente pega um aluno e que está querendo crescer na vida, a gente consegue, eu tenho lá coordenadores, tem pessoas pensando nisso. Né? Na Fundação Casa, onde eu já trabalhei, quando chega um jovem que cometeu ali alguma coisa errada, e ele chega, a gente consegue, tem lá os assistentes sociais, tem psicólogo, o professor está preparado para ele. Quando eu faço alguma ação social e a gente consegue ajudar aquela pessoa que tem fome, que está passando alguma necessidade momentânea ali, a gente tem todo um grupo atrás da gente que fala assim, investindo dinheiro, investindo força de trabalho para a gente resolver. E tudo isso é muito complicado para fazer isoladamente. Mas quando o professor está na sala de aula, ele tem tudo isso na sala dele. Ele tem um aluno da inclusão, ele tem um aluno que está passando fome, tem um aluno que está passando droga, tem um aluno ali que é muito inteligente, só que o resto da sala não acompanha, tem aquele que não quer saber de nada, e o professor, no fim, tem o giz, a lousa e a voz ali para reverter esse quadro todo. E muitas vezes numa sala com 40, 50 alunos. Então, eu sei quanto é difícil para um professor se adaptar a tudo isso, e hoje
sempre. Hoje, na verdade, a gente tem o maior número de readaptação de professores com problemas intelectuais, porque enfrenta tudo isso. Só que eu falo para esse professor que está aí, lembra daquele dia que você se tornou professor, que foi quando você ensinou e você falou, isso é muito bom. Isso é muito bom. Lembra de quando você entrar na aula, não entrar só pensando que é uma questão financeira de trabalho. Lembra que professor não é só isso. Ele tem que ser muito valorizado e merece ser muito mais valorizado que é hoje. Mas quando você é educador, quando você trabalha na área de educação, existe um chamado maior. Esse chamado vem lá de cima, e é um chamado muito especial, que é aquele chamado de evoluir pessoas. Quando você tem esse chamado que é assim, eu tenho que evoluir pessoas, isso se equivale muito a um sacerdócio, se equivale muito àquele padre, aquele pastor que fala assim, filho, você está num caminho de escuridão, só que eu vou te levar para a luz. E o professor faz isso. Então, eu digo para todos os professores, né, que tem essa chama da educação aí com você, às vezes ela pode estar meio apagadinha, às vezes ela pode estar meio quase apagando, mas eu falo, nunca deixe. Quando entrar na sala de aula, entra com aquela... entendendo que você pode iluminar aquele aluno. Às vezes não é a sala toda, às vezes é aquele aluno. E com esse iluminar um aluno, você vai iluminando o outro, e daqui a pouco, quem sabe, a gente não muda tudo isso. E é assim, Wagner, a gente conversou aqui hoje muito, e eu tenho certeza que essa conversa nossa, em algum lugar, algum professor falou assim, poxa, a gente ainda consegue, entendeu? A gente ainda pode avançar. E então eu falo para você, professor, nunca deixe essa luz se apagar, nunca deixe essa luz que está em você, que é uma luz tão bonita, tão especial, se apagar por causa dos problemas externos. Se apagar porque alguém fala para você que você não tem valor. Você tem muito valor na sala de aula. Eu falo porque minha vida mudou através da educação. A vida do Wagner mudou através da educação. A sua vida como professor também mudou quando você aprendeu. E então o que a gente faz é muito bonito. Evoluir pessoas, gente, é coisa linda. Um médico realmente salva uma vida ali no seu trabalho com a parte física. Nós salvamos muitas pessoas com a questão intelectual. Então a gente precisa continuar com essa chama acesa. Então eu deixo aqui meu muito boa noite para todos que assistiram a gente, que tiveram aí essa paciência de ouvir a gente. Agradeço demais. Continuem corajosos. E para o meu pessoal lá de Itaquá, para o meu pessoal aqui de Ferraz, da Uninter Liceu aqui de Ferraz, pessoal de Suzano e Poá também do Liceu, para os nossos professores, hoje a gente tem quase 100 professores, Wagner, que trabalham diariamente para atender 2.000 alunos. Eu falo para eles, muito obrigado por acreditar nisso que a gente está fazendo. Hoje nossa missão, a missão da empresa nossa, é simplesmente essa, evoluir pessoas através da educação. E a gente acorda todo dia com esse pensamento. Como a gente pode evoluir essas pessoas? Como que a gente pode pegar? Alguém vem e passa pela gente no dia. Como que ela sai maior? Como é que ela sai melhor? Então, eu acredito que foi isso que nós fizemos hoje, né? E eu espero que todo mundo aí de casa tenha gostado. Uma boa noite a todos e deixa eu só mandar um beijo especial aqui para minha mãe, para a Dai, minha esposa, e para o Miguel. Miguel, daqui a pouquinho eu chego aí, tá bom? Dói o coração, viu, Wagner? Quando chega a noitezinha assim, eu quero correr logo para casa para ver o Miguel, mas Dai, tô chegando, tá bom? Miguelzinho, um beijo para vocês. Já tá voltando, Cuica, Marcos, Shirley, dizendo infelizmente acabou, Lúcia, todos. Gente, muito obrigado. Nós aqui no Grupo Cenário de Comunicação, com a anuência do nosso amigo Jairzinho Ambrosio, que tem feito, como o Lucas disse, um trabalho magnífico de oportunizar o estúdio para esse momento. Estamos muito felizes. Depende de você de passar para outras pessoas e fazer essa corrente do bem. Porque na TV Cenário, em Ferraz de Vasconcelos e no Alto Tietê, e de maior alcance em São Paulo e no Brasil, educação é pauta. Eu me despeço de vocês, dando um grande e forte abraço e já avisando que semana que vem estaremos novamente aqui. Um abraço, até o próximo programa. Tchau, tchau, gente.